Olá, galera, estamos aqui no Pod Eva para mais uma gravação. Hoje o tema é constelação familiar, que é uma terapia maravilhosa. Estou aqui com a consteladora Luana Philipsen. Isso, falei Isso. correto? Aham. Antes de começar a bater um papo com essa maravilhosa, eu vou falar um pouco da parceria da Banananzinha, que é uma cachaça daqui de Goiás, que temos vários sabores, sabor maracujá, sabor hortelã com menta, sabor também da bananazinha. Então, para quem for fazer um churrasco, quiser aproveitar, animar aí um shot de alegria, nós temos algumas opções dessa cachaça maravilhosa daqui de Goiás. Bom, vamos para o que interessa, por esse tema que todo mundo precisa conhecer. Se você é de casa, você não conhece, precisa conhecer sobre constelação familiar. Inclusive, eu vou falar também do meu depoimento pessoal, porque eu fiz e mudou minha vida e vai mudar de muita gente também. Quem fez vai querer fazer. Gostaria, Luana, que você se começasse apresentando, já agradeço a participação, falasse um pouco da sua história, como que você chegou, Luana, nessa área da terapia, da constelação familiar. Fala um pouquinho de você e como foi a trajetória de se tornar consteladora. Eu agradeço o convite. E eu sou a Luana Philipsen, eu sou advogada, sou psicogenealogista, sou hipnotista e também sou consteladora. A constelação chegou para mim num momento muito difícil da minha vida, onde eu estava observando o quanto o meu feminino estava machucado, né? Isso aconteceu em 2018, 2019. A minha formação acadêmica original é direito, eu sou advogada, tenho duas pós-graduações em direito do trabalho, né? Quando eu fiz o meu estágio concursado na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu já comecei a observar alguns padrões, né? Hum, Porque na banca de família você vê muita questão de violência doméstica. Aí eu olhava e via assim, gente, tem 4 mulheres aqui da mesma família que se relacionam com a pessoa que está presa. 5 mulheres que todas elas têm problema com o marido e problema com álcool. Tem que ter alguma coisa além da condição social, né? E quando eu estava na Defensoria Pública, eu comecei a me atentar para esses padrões familiares. Quando eu acabei, né, a faculdade em São Paulo e voltei para Goiás, eu comecei a advogar e eu havia me prometido para mim mesmo que eu não ia mexer com a área de família, né? Tanto que eu fiz duas pós-graduações relacionadas ao direito do trabalho. Mas 90% das coisas que chegavam até mim eram questões familiares. uhum, E aí eu comecei a estudar desenvolvimento humano, e aí chegou um estágio que eu percebi que nós precisávamos muito mais de terapeutas do que de advogados. E aí a advocacia parou de fazer totalmente sentido para mim, depois de 12 anos, né? Então, eu fechei o escritório, né? Coloquei a minha carteira da OAB na geladeira, né? Fiz o procedimento lá na ordem e deixei a minha carteira em stand-by. Então, se algum dia eu estiver muito entediada e quiser advogar novamente, é só ir lá e requerer. Mas a minha trajetória com a constelação familiar foi primeiro curativa, ela foi para mim, né? E eu e o Roberto o Roberto, meu esposo, tínhamos um relacionamento bem conturbado, bem difícil, porque eu era uma mulher muito masculina e ele sentia muito ciúme, né? Quanto mais masculino eu ficava, mais fodona eu ficava, mais problemas nós tínhamos, porque o Roberto é muito viril e a gente ficava com uma disputa, né, de território, quem que mandava mais e a ponto da gente se casar e se divorciar, né? Tanto que eu uhum. sou casada com meu ex-marido. E aí, quando eu percebi, né, que foi fatídico o dia do divórcio. Quando eu peguei a certidão de divórcio, eu sentei no carro, eu abracei a certidão de divórcio e eu ouvi uma voz me falando assim: pronto, agora você é igual a elas, igual a sua mãe, igual a sua avó, igual a sua madrinha, igual a sua Todas da sua tia, família se separaram? todas. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei: não é possível, eu tô ficando louca. Mais uma voz assim, né? E aí depois estudando que eu fui entender que isso é o nosso inconsciente movimentando a necessidade de pertencer.
Então, se eu me caso e sou muito feliz no meu relacionamento, eu deixo de pertencer ao meu clã feminino. Porque Meu nenhuma delas Deus. foi feliz no casamento, né? É. Então, eu ouvi essa voz me falando, agora você é igual a elas, pode ficar tranquila. Eu falei, que é isso? Tô ficando louca. E aí que eu fui, comecei a estudar a constelação familiar, e comecei a estudar a psicologia do destino, do Zonde, né, que é um europeu. E um pouco mais pra frente me deparei com a psicogenealogia, né, que é o xodó da minha existência. Então, a minha trajetória até a constelação foi essa. Primeiro, eu observava no trabalho os padrões repetitivos nas famílias. E, por fim, eu observei na minha família, né? Na minha vida pessoal. Aí eu Uhum, falei, não, vamos atrás do que consegue resolver essa repetição de padrão, né? uhum. E aí que eu acessei a constelação familiar e comecei a estudar muito e trabalhar com isso. E é chocante a quantidade de coisas que você consegue resolver utilizando a constelação. É verdade. Quanto tempo que você já está nessa área de constelação? Desde 2018, então a gente tem o quê? 5 anos, 6 anos. 6 anos, É, é de, muito de tempo. 5 a 6 anos. Como que você definiria a constelação familiar? Uma terapia, um processo de A cura, constelação é uma ferramenta terapêutica. uma Se ferramenta? você quiser pegar todos os princípios sistêmicos e fazer um tratamento completo com a pessoa, um processo terapêutico completo, sem constelar ela nenhuma vez, você faz. As pessoas precisam entender, tem muita. Os haters, então, né, da constelação, vocês precisam acordar para o seguinte aspecto. A constelação é uma ferramenta terapêutica. A terapia sistêmica familiar, ela pode ser aplicada de inúmeras vezes, de formas. Então, Hum, não necessariamente a constelação familiar é uma pseudociência. Gente, o próprio Bert Hellinger, que foi a pessoa que fez o empírico, né, que foi testando, escrevendo e relatando sobre isso, ele, em momento algum, ele gostaria de que a constelação familiar fosse considerada ciência. E não é porque tem uma faculdade lá na região onde ele viveu a vida inteira que colocou a constelação como disciplina de cursos acadêmicos, que ela é uma ciência. Então, quando vem um hater falar para mim, a constelação é uma pseudociência, eu começo a rir. Porque o Bert Hellinger nunca quis que ela fosse uma ciência. Tá mais para uma filosofia de vida do que uma ciência ou uma pseudociência. Porque você pode utilizar os princípios sistêmicos, por exemplo, utilizar um princípio sistêmico de ordem, de respeitar a hierarquia, é espírita ou é da humanidade? da Você humanidade. tem hierarquia na polícia, você tem hierarquia dentro de uma empresa, do diretor até a faxineira, você tem hierarquia em tudo. Até na própria natureza nós temos hierarquia. Isso é Uhum, humano, isso não é da ciência da constelação familiar. Então, o que que a gente precisa entender? Que a constelação ela é uma ferramenta terapêutica. uhum. Eu faço um processo terapêutico com você com 10 sessões, todo sistêmico que você não abre o campo e não constela nenhuma vez. E tem resultados, assim, estrondosos. Então, a constelação é uma ferramenta terapêutica. E, mas os conceitos e tal, tá muito mais para uma filosofia de vida do que para uma pseudociência. Entende? Então, a constelação é simplesmente uma ferramenta terapêutica. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação de pai e mãe, falasse da hierarquia, como que essa relação de pai e mãe afeta os nossos relacionamentos, a nossa vida, porque isso é muito profundo, né? Afeta profundamente. A gente tem vários scripts, né? Vários modelos, inclusive uma das fontes que o próprio Bert Hellinger bebeu, né? Foi o Eric Berne. O Eric Berne, ele desenvolveu a teoria dos scripts. Nós temos modelos pré-estabelecidos, né? Nós somos mamíferos, temos as mesmas necessidades de amor, pertencimento. E o que que acontece? É, essa relação de pai e mãe, ela até afeta profundamente a nossa vida pelo seguinte aspecto. Existe um problema, né? Uma doença familiar chamada triângulo dramático. Uhum, Quando o relacionamento do pai e da mãe não está bem e uma criança, por lealdade ou pena,
entra dentro do relacionamento, se desenvolve um triângulo dramático. É. Onde a maioria das vezes, né, a funcionalidade é assim: o papai é o chacal, a mamãe é a vítima e eu, criancinha, vou tentar salvar minha mãe. É nessa brincadeira que a gente entra no meio do relacionamento dos nossos pais, começa a ser confidente da nossa mãe, e a partir do momento que a mulher ou o pai, tanto faz, começa a confidenciar os problemas do relacionamento para os filhos, aquela criança, via de regra, 80% das vezes está fadada a ter relacionamentos horrorosos. Uma outra coisa que acontece muito hoje em dia são as pessoas que não conseguem se desligar dos pais. Se casam, mas não se desconectam, né? Muito, E acontece muito. Tanto muito. que a gente vê um monte de homem que Que é é capaz, eu até brinco, eu tenho até um jargão que eu falo. É quando a pessoa, eu vou namorar com fulano, ciclano analisa a pessoa pra mim, e aí eu faço a análise, eu falo, é o tipo de cara que casado se... com a mãe. Não, se você tiver em trabalho de parto e a mãe dele ligar pedindo pra ele sair pra comprar pamonha, ele vai te deixar lá e vai comprar pamonha pra mãe dele. Esse é o bebê da mamãe. Do mesmo jeito que tem a filhinha do papai. E aí o que acontece? Aquela menina que é apaixonada no pai, que o pai é perfeito, maravilhoso, que acha a mãe ruim, que começa a ver a mãe como vilã, aí ela vai lá, essa filhinha do papai, vai lá e se casa com o filhinho do papai. Porque eles são perfeitos um pro outro, os dois estão indisponíveis. Uhum. Como você não consegue romper o seu relacionamento com seus pais, você não consegue ter felicidade no casamento. Existem pessoas que demoram 10 anos para se casar de verdade com o marido. Olha só. 8 anos para casar de verdade com o marido. 5 anos para casar de verdade com o marido. Porque ainda tem aquela simbiose emocional. E tem um terceiro exemplo que é muito triste, que é o seguinte: a menina que é criada na ausência da figura paterna, ela procura um homem que faça ela sentir as sensações ruins que ela sentiu na infância, que a mãe dela trouxe para ela. Vamos supor, estão separados, a qualidade de vida da criança caiu muito porque a mãe não conseguia ter o mesmo padrão de produção de grana que o pai. A menina começa a se sentir humilhada, rejeitada, ter mal-estar, né, com várias coisas, né, na cabecinha dela. E aí, quando ela ficar adulta, ela vai se casar com um cara que traz todos aqueles sentimentos e aquelas sensações para ela. Aí ela se relaciona com a projeção da mãe, porque a simbiose dela com a mãe é tão grande que ela não sabe onde ela começa ou a mãe acaba. Muitas vezes é uma relação tóxica também, né? Muito. E aí normaliza a toxicidade, você atrai aquilo também para o seu contexto de relacionamento amoroso. Marcela, você só reconhece aquilo que você conhece. Se Uhum. você se relaciona com a sua mãe desse lugar de dependência emocional e de simbiose e conhece aquilo como amor e apego, adivinha o que você vai reproduzir na sua vida? É isso. Uhum. Porque você só conhece isso. Se chega um cara saudável, um homem saudável pra uma mulher dessa, ela não sabe nem o que fazer com o cara. Você sabe como é que você identifica isso? Nossa, o fulano quer namorar comigo, ele me dá tudo, ele me dá presente, ele quer cuidar das minhas filhas, quer assumir minhas filhas e tal, mas a hora que ele conversa, chega, me irrita. Eu não gosto nem de ficar perto dele. O que é essa mulher, né, com esse padrão horrível de pai, de mãe, vai fazer com um homem bom? Ela não sabe nem o que ela faz com isso. Aí ela pega o primeiro boy lixo que passar, ela vai conectar com ele. Por quê? Porque ele vai trazer as sensações de insegurança, medo e instabilidade emocional que a mãe trazia. Entende? Sim. Não, a pessoa que já mergulhou no processo de constelação, ela já começa a enxergar muitas coisas nela em outras pessoas também, em outras Muito, relações, muito. porque te abre um nível de consciência mais elevado, um despertar. Você começa a buscar muito mais informações e autoconhecimento também. Você Com começa a se certeza. conhecer muito melhor. Tem também estudos, né, em Harvard falando da questão do DNA, do próprio DNA, da constelação familiar. Existem alguns estudos por universidades sobre a constelação familiar também. Existe. E aí é onde eu me apaixonei pela neurociência e pela psicogenealogia por causa disso. Você se recorda do projeto Genoma? Que foi um boom na época que saiu, que os grandes laboratórios farmacêuticos patrocinaram milhões de dólares no projeto Genoma. Você vê alguém falar daquilo agora? Ninguém. Não.
Foi a maior frustração da comunidade científica do planeta Terra, o projeto Genoma. Porque eles conseguiram mapear entre 20% e 25% do DNA humano. O resto, eles passaram a categorizar como lixo. E nós que estudamos o quanto que as memórias influenciam a nossa vida, sabemos que tudo isso que eles consideram como lixo, na verdade são memórias. Uhum. Então, o nosso DNA, a epigenética já está cansada de provar a quantidade de informações que nós carregamos na ancestralidade. Então, essa parte do DNA aqui, os cientistas classificaram como DNA lixo, na verdade não é lixo, na verdade é memória. E quiçá memórias multidimensionais, se eventualmente existe outra vida, memórias de outra vida, porque ninguém consegue abrir essa caixinha. O máximo que a gente consegue chegar nós temos informações de 8 gerações da família. É assim, Marcela, você nasceu. O seu pai tinha o iCloud dele com a pastinha da tia Cotinha, da tia Maria, do tio João, do tio não sei o quê, todas aquelas pastinhas com a informação da vida deles. Mamãe tem a pastinha do vovô, vovó, bisavô, trisavó, pai, mãe, tal, tal, tal. Quando o fio de prata, quando a alma da criança se conecta com o corpinho dela, né, e que tá lá dentro da mãe sendo gestada, automaticamente o seu pai passa o login e a senha para você se acessa, sua mãe também passa o login e a senha para você se acessa. Aí você Você é uma vive, mistura do 50% de cada um. exatamente, aí você vive logada no iCloud do papai e da mamãe, Entendo. entende? A gente traz muito deles, da essência, do comportamento, da forma de pensar, mas para você quebrar muitos padrões nefastos, prejudiciais, você tem que entrar nessa imersão de terapêutica e de autoconhecimento. Precisa. A constelação ela é uma ferramenta muito benéfica. Além dessa questão da repetição do padrão por amor que nós fazemos, tem a questão das neurociências também, que são os neurônios espelhos. A criança vê o pai e a mãe agindo ali daquele jeito, ela vai, de forma insuportável, repetir aquilo ali, tá? Então, a criança acaba repetindo o padrão, não sabe fazer diferente, vai ensinar o que para os filhos? A mesma coisa. Geralmente você tem alguns padrões, por exemplo, que se repetem muito. Se há violência doméstica no ambiente familiar, a filha cresce vendo a mãe sendo agredida, geralmente ela também se relaciona com homens agressivos. Sim, Se existe existe esse a padrão. questão do alcoolismo, geralmente os filhos também são alcoólicos. Se existe esse problema familiar de alcoolismo, existe uma repetição de comportamentos, né? Existe. E para você quebrar isso, romper, muitas vezes você precisa de terapia para se ajudar. É quase impossível a pessoa fazer sozinha. Quase impossível. E principalmente, eu sempre comento assim, que o terapeuta só vai leva as pessoas até onde ele foi. Então, quanto mais profundo eu olho os padrões da minha família e consigo ter discernimento sobre eles, mais fácil fica para pessoa, para mim me desconectar e para todo mundo é assim. Vou te dar um exemplo. O padrão serve para ser visto. Como assim, Luana? Aquele padrão de alcoolismo, aquele padrão de violência, aquele padrão de infertilidade, que hoje em dia infertilidade tá uma coisa assim, meu Deus. Aquele padrão de perdas financeiras, por exemplo. Uma família Uhum. que chega, tem muita coisa, em determinada idade do patriarca daquela família, do pai daquela família, quebra, né? Essas repetições, elas existem para serem vistas. Uhum. Quando aquele padrão repetitivo, ele é visto, ele é compreendido por aquela pessoa que está repetindo o padrão deixa de ter função. Para que ele vai ficar repetindo se ele já entendeu por que ele está ali? Uhum. Então é nessa hora que tem o deslumbre da constelação. Porque a pessoa vê ali na constelação a raiz do padrão, de onde que vem aquele padrão, o padrão para de ter função. Uhum. O padrão para de É ter aquela função. coisa, para a gente superar a dor, a gente tem que olhar para ela, tem que passar Tem pelo que olhar para luto, ela e olhar tem que para a passar. raiz dela, né? Para a raiz. Porque não adianta, é igual uma medicina.
Não adianta você ficar tratando o sintoma. Por exemplo, ciúme é um sintoma. Sim. Pobreza financeira é um sintoma. Compulsão alimentar é um sintoma. Mas sempre tem uma causa. Traição é um Por quê? sintoma. Todos os comportamentos são sintomas. E as raízes estão no trauma ou no transgeracional. No trauma pessoal ou no trauma transgeracional. Uma vez eu estava conversando com uma menina e ela me relatou que o namorado dela tinha um problema que ele ouvia um zunido muito forte e uns estouros no ouvido. Coisa assim. E aí ele foi ao médico, o médico examinava, fazia exame, né, no ouvido dele, no aparelho auditivo dele como um todo. Nunca achava nada. Fez ressonância na cabeça, não tinha nada. Vai constelar. De cara, abriu o campo, informação. Tem algum familiar seu que foi vítima da guerra? Ah, sim. Meu bisavô veio para o Brasil fugindo da Primeira Guerra. Aí eu perguntei pra ele assim na hora: esse barulho te parece um barulho de morteiro, de foguete, de artilharia, de guerra? Aí ele: acabou. Nós constelamos porque o momento havia sido reservado para ele constelar. Entendi. Nesse momento que eu fiz a pergunta pra ele, que ele já tomou a consciência do negócio, ele chega fez assim. Ele entendeu o porquê Na que hora, vem nunca daqueles mais unidos. ele ouviu um barulhinho dentro do ouvido dele. Nunca mais. Mesmo? Por quê? Foi muito doloroso pro avô dele sofrer na guerra, vir para o Brasil, fugindo, correndo, né? As raízes dele eram lá. As raízes dele eram lá, né? Não era Uhum. aqui. As raízes dele eram lá na Alemanha, não era aqui. Então ele veio para cá correndo, fugindo disso, e foi muito doloroso para ele, como a vida tinha que continuar, ele nunca parou para poder elaborar esse sofrimento, essa dor, e também não parou para elaborar os traumas de guerra. E aí o bisneto, por lealdade, por amor, se conectou com aquela informação, né? E foi repetindo o sofrimento que ele tinha, foi manifestado através desse problema que ele achava que era um problema de saúde. E não era. A gente carrega muita coisa, né? Muita É coisa. muita coisa. Muita. É uma coisa é de parece que a gente tem um fio energético Tem. conectado. Quando a gente assiste a série, né, Uma Nova Mulher, a gente Perfeito entende aquilo. perfeito o que Perfeito. é a constelação e o quanto a gente carrega de questões, né, problemas emocionais, de questões familiares. Eu queria entrar nessas feridas emocionais, que são 5 principais feridas. São. Fala um pouco das feridas emocionais. Você tem a ferida da rejeição, a Tem. ferida do Em abandono. ordem, a gente tem as 5 feridas que elas são são as feridas existenciais. Mas a gente sempre tem que lembrar que o maior medo do ser humano é não pertencer. Ó, Esse medo é maior até que o medo da morte. mesmo? Mesmo. Por isso que. Vamos dar um exemplo do meu caso. Eu queria pertencer às mulheres da minha família que foram divorciadas. Então, o único jeito de eu pertencer era o quê? Divorcio. Porque eu já tinha furado a bolha de estudar. Eu já tinha furado a bolha de fazer tudo que eu queria. Andar de moto, fazer tatuagem, não sei o que, tá. Eu já tinha furado todas as bolhas delas. Já tinha transgredido de várias Todas. formas, né? Todas. Aí, se eu sou feliz no casamento, opa. Aí não vou ter nenhum elo com elas mais. Aí, por lealdade, você vai lá e detona as coisas. Entendeu? Então, realmente, esse fio vermelho existe. Vou te dar um exemplo. Antigamente, na época dos vikings, né? O maior medo que as pessoas tinham, qual que era a maior punição que a pessoa podia sofrer? Não era ser morta, era ser banida. Ser expulsa. Ser expulsa Tinha daquele muito de tribo. punição, Tinha expulsão daquele exatamente local e ser isolado. daquela tribo, né? Aquela província ali. Banimento, né? Banimento. A pior pena que o ser humano tem. O que o ser humano mais teme é não pertencer àquele grupo, é ser banido. Entende? Entendi. Vou te dar um exemplo. O que que o pertencimento faz? Olha uma pessoa defendendo um político ou uma pessoa defendendo o time dela. É Entendi. aquilo ali. Entende? Mas a gente tem sim as feridas emocionais. Elas são desenvolvidas do 0 aos 7 anos de acordo com
a vivência que você tem ali, né, na função paterna, função materna, com os seus cuidadores. Nós temos a ferida da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e também da traição. Então, essas feridas emocionais, elas se conectam com a pessoa de acordo com a vivência dela. Mas você concorda que a vivência dela com os pais já está carregada dos traumas dos pais ou da repetição de padrão dos pais com os avós? Sim. Por isso que às vezes você olha uma criança, você vê a criança uma réplica perfeita da mãe. Olha o menininho, ele é a réplica perfeita do pai. Por quê? As feridas existenciais que ele tem são tão gritantes que ele molda e corta o desenvolvimento da criança igualzinho às tretas que ele tem. E aí você olha pra criança uma miniatura do pai ou uma miniatura da mãe. Geralmente fala assim que quando tem a cara, por exemplo, do pai, tem a personalidade da mãe. Não, não- Essa brincadeira que fazem, pra mim, não tem fundamento. você acha que não? Mas geralmente não, assim, a criança ela não, ela às vezes ela tem traços físicos mais parecidos com um e às vezes carrega um pouco mais da personalidade de algum dos pais. É um pouco, é uma mistura, né? É, Você tem eu, eu, 50% de cada um. eu continuo pelo espelhamento. Através da neurociência, o que a gente vê é o espelhamento. De repetição de comportamento. O espelhamento do que a mamãe faz, eu também sou mulher, eu conheço o feminino, eu conheço o mundo através da boca da minha mãe. Entendi. Entende? A gente somos seres sociáveis, comportamentais e. Gregários, Hum, queremos um grupo, queremos hum, pertencer, hum. queremos nos identificar com um grupo de trabalho religioso, cultural, étnico. A gente carrega toda essa necessidade. Eu queria que você falasse um pouco como que essas feridas elas afetam a dinâmica de relacionamento. Por exemplo, vamos supor a ferida da traição, né? Mulheres que têm essa ferida da traição, o que que acontece? Olha, você lembra que agora há pouco eu falei pra você sobre o triângulo familiar, sobre o triângulo dramático? Uhum, As mulheres que têm a ferida da traição são as rainhas do triângulo dramático. Por quê? Ou elas ficaram muito fortes, muito guerreiras para defender a mamãe daquele papai, né? Ou elas acham que a mãe é uma bruxa e o pai é maravilhoso e vão lá e nunca se casam com um cara que presta porque ela já tá casada. Ela já tem o amor da vida dela. O amor da vida dela é o pai dela. Aí ela só se envolve com traste, né? Aí é a hora que você vê uns exemplos assim da internet, uma mulher famosa que foi assim, claro que eu até falei sobre isso e depois acabou acontecendo. É a primeira vez que surgiu alguma fofoquinha lá que o Nego do Borel batia na Duda Reis, eu falei, não, vocês ficam tranquilos que daqui um dia o pai dela vai lá salvar ela. O que que aconteceu? Quem que foi lá buscar ela na casa do cara? O pai dela. uhum. O pai dela. É nesse momento que você vê meninas lindas, maravilhosas, Se se relacionando. relacionando com homens que você não consegue nem imaginar. E ainda tem um pior. Quanto mais controladora e devoradora for a mãe dessa menina, mais sinistro vai ter que ser o cara que ela vai se conectar. Porque tem que ser um cara assim de um nível de insanidade tão de comportamento nocivo, né, de mexer com crime, droga, álcool, coisas assim que levam a pessoa à autodestruição. Só esse cara com esse nível de loucura para arrancar essa menina dessa mãe. Então, quanto mais controladora a mãe, maior probabilidade da filha ir para esse lado. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão né, do feminino, dessa cura do feminino ferido, que muitas mulheres, né, têm esse feminino aí ferido, não conseguem se relacionar com homens de uma maneira saudável. As dinâmicas também familiares com pai e mãe interferem. Mas eu queria que você adentrasse, falasse um pouco mais, de forma mais profunda, sobre exatamente essa questão do feminino ferido. Existe uma falácia, né, da terceira, da segunda e da terceira onda do feminismo, que trouxeram para nós uma falsa impressão de que o feminino é ferido pelo masculino. Essa é a maior mentira
moderna. O feminino se fere entre as mulheres. É verdade. Quem mais critica as mulheres? São as As próprias mulheres. mulheres. Em vez de você enaltecer, de você se inspirar, As as mulheres mulheres, competem as umas com as mulheres são outras. hipergâmicas, né? Elas competem, elas reparam. Nenhuma mulher se Mulher veste para criticando o homem. corpo da outra. Exatamente. Perfeito. É isso aí que você tá Não. vendo. Mulher criticando o corpo da outra, criticando a forma que a outra resolveu criar os filhos. Ah, eu resolvi criar meus filhos no jeito XYZ. Aí aparece um monte de gente pra criticar. Um monte de mulher pra criticar. Então, assim, é muito triste que as mulheres são as pessoas mais odiosas entre si. Você vê a Precisa de mais cumplicidade. solidariedade. Os homens são muito mais parceiros, Sim, mais cúmplices um do uns outro. do outro. Basta você ver a relação de dois irmãos e duas irmãs. Então, o feminino se fere entre mulheres, o masculino não tem nada a ver com isso, tá? Ai, mas assim, vou dar um exemplo assim, que é incômodo, mas acontece a maioria das vezes. Uma menina é erotizada de forma precoce pelo tio, pelo padrasto, pelo pai, pelo avô, e vai lá e conta pra mãe dela ou pra avó. Qual que é a primeira coisa que ela escuta? Mas você tem certeza? Isso não é coisa da sua cabeça, não? Ele nunca faria isso. De duvidar da fala de uma criança. Quando muitas vezes existe uma relação ali de abuso. Aconteceu, aí porque a mãe tem dependência emocional desse padrasto, ou esse avô banca a família toda, ninguém fala nada Não e quer fica por isso. enxergar, se nega a enxergar que de fato existe um abuso Exatamente, infantil, existe algo exatamente. ali que tá errado. E principalmente se isso aconteceu com essa mãe, com essa avó e também ninguém acolheu. Aí a gente tem uma outra repetição de padrão, assim, absurda na nossa Que muitas sociedade. vezes naquela geração de avós, aquela geração mais antiga, as mulheres elas silenciavam, elas se Se calavam. calavam, não tinham voz Não tinham nenhuma. não tinha esse poder, essa força de Exatamente. brigar, porque tinha dependência emocional, tinha A dependência financeira. financeira. Então, eu acho que o feminismo, ele foi importante. A primeira onda do feminismo foi a melhor coisa do mundo. A segunda pra terceira já começou a Eu degringolar o acho negócio. deu uma desandada, né? Tem que dar uns passinhos para trás. Deu até porque o movimento feminista foi sequestrado pelo progressismo, né? Uhum. Então o movimento feminista ele foi sequestrado pelo progressismo e passou a servir a questões que não são as mulheres. Eu te A, garanto que ques- não. a questão tudo é o excesso, o extremismo, né? A Exatamente. questão é o equilíbrio, é moderação, moderação de beber, moderação de tudo na vida. E até o feminismo, ele foi importantíssimo, mas até o seu extremismo, o feminino que se masculina, o feminismo que quer passar por acima dos princípios, Você já parou pra pensar que quando uma feminista é extremista, ela fica igualzinho um homem que ela tanto critica? é verdade. Ela, às vezes, ela se torna a tóxica, né? Da relação se torna Ela fica abusiva. idêntica ao homem quando ela é extremista. O que a gente chama de feminazi, né? Quando ela vira uma feminazi, ela vira uma réplica de um homem. Entende? Então ela faz o menor sentido. O menor Tem sentido. que saber, a mulher tem que saber o seu lugar. Eu acho que algumas consteladoras se colocam numa posição de consteladoras cristã. Eu não sei se você já ouviu falar disso, de consteladora cristã, que coloca a mulher que a mulher tem que ser submissa. Que eu acho submissão uma palavra muito forte. Porque submissão está no ato de submeter, de aceitar tudo. Não, E aí não é esse lugar. não, a palavra submissão, ela foi traduzida errado. Veja bem, nós temos uma Bíblia que foi traduzida no mínimo 7 idiomas até chegar no que a gente conhece. Se você pegar uma Bíblia antiga, por exemplo, a Peshitta, que é do aramaico direto para o português, que é um projeto lindo, que todo mundo deveria ter essa Bíblia em casa, lá nessa Bíblia está escrito que Deus criou até os dragões, para você ter uma noção. Lá em Gênesis. Essa questão da missão, da submissão, não é da forma que a gente vê. É estar sob a missão. A submissão não é um atributo do feminino. A submissão é atributo de uma esposa que tem um homem que é
tão foda que ele é capaz de prover a submissão dela. As pessoas confundem que a submissão é um atributo da mulher. Não, não é. A submissão é uma escolha de uma esposa que tem um homem tão forte que é capaz de deixar ela sob a missão dele. Qual que é a missão dele? Prover e proteger, espiritualmente e financeiramente. Esse cara tem coco suficiente para deixar essa mulher aqui de baixo? Vale a pena para ela. Se não tiver, não vale a pena. Ah, essa boa definição. Submissão. Sob a missão do Sobre a masculino. missão. Não é de se submeter, De obedecer. de obedecer. De se De licenciar. jeito nenhum. A história é sob a missão daquele cara. E a submissão não é um atributo do feminino. A submissão é um atributo de uma esposa que tem um marido que é capaz de bancar essa estrutura para ela. Ponto. Cada um tem que, assim, tá alinhado dentro do seu papel, o papel do homem e do masculino, né? A mulher não pode invadir esse lugar, porque inverter esse lugar vai dar errado. E você sabe que eu recebo, assim, atendo muita mulher que fala assim, ai, no começo do namoro fulano fazia tudo pra mim, e pipipi popopó, e fazia tudo, e não sei o que, e fazia, acontecia e tal. E aí você vai conversando com a mulher, tem o quê? 4, 5 anos de relacionamento, você percebe que no meio do relacionamento, essa mulher foi castrando esse cara com o comportamento dela, e ele, por amor, foi retrocedendo e deixando ela na liderança. Eu costumo falar, Marcela, que é o seguinte, quando se está dentro de um relacionamento, né? Isso não serve para mulher solteira. Quando se está dentro de um relacionamento, desde o Éden, quando a mulher assume a liderança, dá ruim. Basta olhar para Adão e Eva. Ô filho, vem cá comer esse negócio. Ela não assumiu a liderança de ir lá fazer uma coisa que tinha sido dita para ela não fazer? Sim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, se ela tivesse ficado na dela e não tivesse assumido a liderança ali, tinha acontecido o que aconteceu? Não. Não. Ela foi líder, ela quis liderar o relacionamento. Ela quis liderar as escolhas daquela família. Então, toda vez que a mulher está dentro de um relacionamento e ela quer liderar o relacionamento, via de regra, o homem, se ama ela demais, retrocede, Tem que dar o deixa ela. espaço do homem ser homem, né? Exatamente, era o que acontecia comigo com o Roberto. A gente media. Para Media te dar um força. exemplo. Uai, você trocou o pneu da moto? Ah, fui lá no fulano de tal, na loja tal, troquei os pneus da moto, não sei o que. Ele, uai, mas eu podia ter feito isso pra você. Não, vou deixar, já fiz. Pergunta se hoje eu levo o carro pra lavar. Dá um espaço pro homem ser homem, né? É só você olhar pra estrutura biológica e hormonal dele e olhar pra sua. Entende? Eu queria que você falasse algum caso de casal, de reconciliação, como que você pode contribuir, sem nomes, né? Que não pode colocar nomes, mas fala numa história aí que você constelou um casal, ou uma mulher que foi assim um divisor de águas que você conseguiu. A sua própria história ressignificou o seu relacionamento, mas fala uma história interessante aí, sem dar nome às pessoas. Como eu já falei, né? Eu sou casada com meu ex-marido. Tanto que o nosso casamento, o último, né? O derradeiro foi uma constelação. A gente fez uma cerimônia sistêmica, né? E Vocês chegaram a casar novamente ou não? casamos. Casou, se divorciou e casou de novo. Exatamente. Olha que bacana. Exatamente. É uma piada, né? Você pega a certidão de casamento, tá lá. A verbação de divórcio com os mesmos nomes. E justamente por causa disso, porque o meu feminino era muito ferido, eu não aceitava a liderança do Roberto. E inclusive, a ferramenta, né, que a gente usou no início desse processo para se terapeutizar e melhorar muito foi a constelação. Tem um caso muito forte, de uma mulher que ela estava no quarto casamento. E todos os casamentos, ela se tinha separado por causa de violência. Nossa. Durante a constelação, foi percebido que o homem batia nela
porque a avó apanhava muito. E ela era conectada, ela era simétrica com a avó. E o que que acontece? Quando a gente fez a constelação, que o padrão de violência ficou conectado com essa avó, o homem, na hora, fez o seguinte, ele deu uma respirada daquelas assim profunda. Aí ele falou assim: ai, que bom, agora eu não preciso bater nela mais. Tava cansado. Meu Deus do céu. Nenhum dos homens que ela tinha sido casada tinha histórico de violência com namorada ou com ninguém. Meu Deus. Olha só. E aí o que acontece? Esses homens, quando entravam dentro do relacionamento, a informação dentro do sistema era tão gritante, de ninguém ter olhado para essa avó que apanhava, que o cara entrava dentro do campo dela e servia a vida dela e ao sistema dela, repetindo o padrão do avô. O cara deu um alívio assim na hora. Ele, nossa, ainda bem que eu não preciso bater nela mais, porque eu já tava cansado. E ele nunca havia batido em nenhuma mulher. Que coisa louca, né? Exatamente. Então, assim, são coisas. Teve uma outra constelação que foi surreal. É, essa constelação foi com pessoas. E eu pude pegar informações muito vivas, porque o meu marido foi um dos representantes. Uma menina tinha uma mágoa profunda da mãe, porque a mãe dela não dava atenção pra ela. E aí, quando a gente colocou no campo, o meu esposo representava o pai dela. Ele começou a balançar a camisa e andar atrás da mulher que representava a mãe dela. E como era meu marido, ele pôde me falar. Ele falou assim: Luana, não sei o que que tá acontecendo, mas eu tô num calor aqui diferente, né? Se referindo a um impulso, um ímpeto sexual. E aí eles ficavam se movimentando. Aonde a mãe dela ia, o pai dela ia atrás. E ela sentadinha no chão, o representante dela sentadinha no chão. Não lembro se sentado ou em pé. Eu sei que ela ficava lá no chão quietinha, é, triste, se sentindo sozinha. E aí eu perguntei pra ela se o pai traía sua mãe. Muito. Pegamos e colocamos a amante no campo. A hora que nós colocamos a amante no campo, a primeira providência da mãe foi abraçar a filha. Sim. O cara tinha um apetite sexual tão exagerado que não dava tempo da mulher dar atenção para a filha. E a menina passou a vida inteira achando que o problema dela era não tinha afeto da minha mãe. E sendo que quando a amante entrava no campo, que ele ia desafogar, né, as necessidades fisiológicas e hormonais dele com a amante, a mulher vinha correndo dar atenção para a filha. Gente, que Aí coisa. como que você vai entender linearmente, com a mente cartesiana, que essa amante fez um bem para essa menina? Você fala isso pra alguém, a pessoa fala assim, você tá louca? Entende? Mas na Essa verdade o foi uma certo das. era tratar essa compulsão desse cara, Não, né? pra mim foi uma das constelações mais fortes da minha vida, porque naquele momento ali eu vi o tanto que o julgamento entra num lugar errado, né? E essa menina que passou a vida inteira com raiva da mãe passou a se sentir até envergonhada dos sentimentos que ela alimentou sobre a mãe a vida inteira. Ai, minha mãe não me dá atenção, minha mãe não tá nem aí pra mim. Sendo que, na verdade, a mãe dela não conseguia dar atenção. Gente, que história. Essa é interessante. Coisa doida, hein? Então, as constelações revelam dinâmicas assim. Você Tem faz muito constelação tanto com bonecos quanto também aquela com constelação com pessoas. coletiva. Eu já Faço com participei também. pessoas, faço na água, faço processos terapêuticos completos com âncora. E agora estou fazendo aquela constelação que eu te falei com elementos de psicologia analítica, né? Com alquimia junto, porque mostra para a pessoa realmente os movimentos que ela tem que fazer, porque assim, de vez em quando eu sou meio criticada porque eu não sou aquela consteladora religeriana pura, né? Eu estudo muitas coisas. Eu estudo psicogenealogia, que aliás todo constelador devia se predispor a estudar psicogenealogia, porque quando você faz algumas constelações, a pessoa tem uma curiosidade, uma necessidade de saber qual que é o próximo passo, o que que eu faço, de onde que vem isso, né? Uhum. Quando uma pessoa é simétrica, a outra que repete o padrão porque nasceu na mesma época,
mesmo mês ou no mesmo ano, no mesmo mês e no mesmo dia. Tem a questão da simetria por nome, tem a questão da simetria por data de nascimento, concepção ou morte. Então, todo constelador deveria ser psicogenealogista também, porque você consegue trazer uma clareza tão grande para a pessoa que passa 4 ou 5 meses a pessoa nem lembra que tinha aquele problema. Você mistura várias outras, Várias outras outras técnicas. técnicas. Outras. Numerologia também. Não, numerologia não. Eu só uso a psicogenealogia, né? Com o estudo que a gente tem dentro da psicologia de fazer as contas e achar as repetições de padrão só fazendo conta com data de nascimento, morte e concepção. Não é numerologia. Eu só faço conta com as datas de nascimento, morte, teve um acidente, a família morreu afogada. E aí, você tendo essas informações dessas datas, você consegue fazer conta até de quem vai repetir o padrão Mesmo? mesmo. Nossa, que fantástico Então, isso. assim, a constelação é o que eu tô te falando, a constelação é uma ferramenta. E é muito interessante outro ponto, é que eu mesmo sendo consteladora e sendo advogada, eu sou totalmente contra a constelação no judiciário. Mesmo? Totalmente. Porque a constelação chega para a pessoa quando ela está num nível de consciência maior. A pessoa que está ali no judiciário, no olho do furacão, a única coisa que ela quer é vingança. Existe a questão do livre-arbítrio. Você acha que está interferindo no livre-arbítrio? A pessoa ela tem que ir para constelação com, no caso, Escolher se curar, escolher ter acesso passar por àquela. esse processo. Exatamente. Aí, quando é Uhum. feito no judiciário, a pessoa fala: não, mas a pessoa recebe um convite do juiz. Aqui no Brasil, alguém acha que documento assinado por juiz é convite? Não! A A intimação. pessoa vê que lá foi um juiz que assinou, que foi um oficial de justiça, foi um assistente de juiz, a pessoa já treme nas bases e pensa que ela é obrigada a fazer. E outra coisa, o judiciário brasileiro, ele foi todo moldado, as pessoas, o nosso nível de consciência é todo moldado na vingança. Vou te dar um exemplo aqui. Você sabe por que que o inventário é o processo mais demorado da justiça brasileira? Por quê? Todo mundo acessa, assina a procuração do seu advogado e vê o inventário pensando que aqueles bens ali são direito. E não são, são presentes dos seus ancestrais. Todo mundo se posiciona no inventário, eu quero meu direito, não sei o quê, papapá. Sendo que a postura correta perante o que nós recebemos dos pais, além das coisas da infância, Uhum. é tudo presente. A gente tem que receber de bom grado. Então o negócio tem uma carga truncada tão grande de informações que não anda. Por quê? Porque todo mundo se posiciona no inventário como direito. E aquilo ali é presente dos seus ancestrais. Muitas vezes ninguém quer abrir mão, é uma briga, vira a herança, Exatamente. vira uma briga Eu de tenho família, direito, porque eu cuidei do fulano, eu tenho mais acha que direito tem que os mais. outros. Porque eu fiz isso e eu tenho mais direito. E aí é a hora que os inventários duram 20, 30, 40 anos. Eu queria que você falasse desse alguns exemplos, né, de situações familiares que você considera que deveria a pessoa buscar a constelação, porque muita gente está assistindo e fala assim, eu me enquadro nessa situação. E talvez ela se desperte para fazer. É muito interessante a pessoa constelar quando ela tem medo. 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 Medo, pânico de muitas coisas, Medo, assim, medos sem fobias. fundamentação. Né? É muito interessante ela constelar quando ela tá sempre repetindo um padrão de amizade, um padrão de problema De financeiro, relacionamento amoroso. de relacionamento amoroso. Toda vez que eu me relaciono, eu tomo chifre. Toda vez que eu me relaciono, eu sou abandonado. Toda vez que eu me relaciono. Então, o padrão de traição, padrão de uso de drogas, padrão de uso excessivo de álcool. Teve uma vez que eu constelei, eu fui palestrante convidada num evento e eu constelei um rapaz que tinha acabado de sair da prisão, que ele tinha umas questões, né, envolvidas com o mundo do crime. E eu olhei pra ele assim, e eu falei assim, você quer morrer, né? Aí ele não deu conta de me responder, eu falei, você quer morrer, você quer seguir sua irmã, né? Aí ele começou a chorar copiosamente. Realmente, a mãe dele tinha perdido uma irmã. Só que qual que era a treta? A mãe dele não perdeu o bebê aleatório, ela perdeu porque o marido dela bateu nela.
Tem muitos traumas, muita carga Muita emocional, informação, é muita muita coisa ali informação. envolvida e que E vai de aí, alguma como forma essa assim. irmãzinha não veio pra vida e ele veio, ele achava que ele não tinha direito, ele sentia culpa. Então ele vivia no mundo do crime pra ver se alguém sentava o dedo na arma e matava ele pra ele poder ficar com ela. Tem muita gente que tem Meu padrão Deus. autodestrutivo por causa disso. Tem gente que sente culpa em prosperar porque os pais não prosperaram. Tem muitas pessoas que são gêmeos sobreviventes, né, que não sabem que tinha um irmão gêmeo ali, que tem problema de ciúme, de insegurança. Não dou conta de ficar sozinho, não dou conta de fazer nada sozinho. Tô sempre buscando a alma gêmea. É o amiguinho imaginário da infância. Aquilo ali, gente, não é demônio, não é espírito, não é nada. É simplesmente a criança se relacionando com a memória do irmão que se evaneceu na barriga. No caso, quando é gêmeos, né, e um deles falece, ele já nasce com essa perda, com esse sentimento de, Já, e ele tenta marcar isso de várias formas. às vezes, come por dois. Compra por dois. Então, assim, tem muitas coisas que vão afetar que as pessoas acham que, você vai falando dessas teorias muito bem, muita gente vai achar que a gente é doida. Tem uma forma muito marcante de você mostrar É, que você é um gêmeo, é é. você ter um lado do corpo todo tatuado, tipo isso aqui, ó. Hum, Eu sou gêmeo sobrevivente, a minha filha também. entendi. E, assim, trabalhando essas questões, existe possibilidade de você superar Muito, e de muito. você não passar por algumas situações de sofrimento e de dor, compreendendo o que tá o sentimento que você carrega e olhando para a dor e passando por ela e superando ela. Vou te dar um exemplo assim, compra por dois, tem dois namorados. Uma vez, um caso de uma mulher que eles eram trigêmeos, os dois irmãozinhos morreram e ela veio. Ela tinha três namorados. Nossa, Porque ela namorava para ela e os irmãos que não nasceram. é muita questão que a gente tem Muita. que buscar, conhecer, buscar autoconhecimento. Cada uma tem uma história particular. Cada família tem uma quantidade imensa de informações, de segredos que a gente não sabe, né? Os segredos de família, inclusive, desencadeiam grandíssimos problemas. Uhum. Recentemente eu postei um vídeo da pastora Tânia Teresa, que no meio evangélico assim, a sumidade em relação ao que eles chamam, né, de maldição hereditária. Eu não acredito que existe essa questão de maldição hereditária, mas os evangélicos, né, nomeiam assim. Ela contando o caso de uma menina de 14 anos de idade que estava com falência dos rins que ia morrer. E que ninguém sabia porque a menina tava assim. Aí a vovozinha de 90 anos falou: Não, isso aconteceu porque o vovozinho matou meu amante na juventude. A gente casou com muita pouca idade, com 16 anos de idade. Eu tinha um amante, ele foi lá, matou o amante e enterrou no nosso quintal. Então, esse derramamento de sangue trouxe para a menina uma necessidade de limpar o sangue. A menina tinha que fazer hemodiálise constantemente. Meu Então, esse Deus, sangue foi derramado pelo vô, a menina estava depurando ele, purgando ele no próprio corpo. que loucura, hein? Tudo que se faz tem consequências, né? Tudo. Aquele Você faz versículo o bem, bíblico, o que você planta, você colhe. ou a sua segunda geração vai colher. E aquele versículo que diz: o tudo que é feito em oculto será revelado, é Uhum, uma das maiores verdades que a pessoa, se você habita o planeta Terra, você tem que acreditar nisso. sim. Porque tudo que é feito em oculto será revelado. Bom, infelizmente nosso tempo tá acabando. A gente tava para fazer uns 3 episódios de constelação aqui, porque é muita coisa para falar de É um constelação. assunto incrível. É um assunto fantástico. Cada vez eu busco ter um pouco mais de conhecimento, de entender mais, para, de alguma forma, agregar e ter sabedoria, né? E entender as relações, entender o ser humano. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa, deixasse seu Instagram, quem quiser também constelar, entrar nesse processo aí. Eu digo assim que autoconhecimento é doloroso, mas é realmente fantástico. Você passa por, assim, não é como se melzinho, não é mamão com Não, é igual obra açúcar. pública. Eu brinco para as pessoas que constelação, que esses processos sistêmicos é igual obra pública. Os transtornos passam, mas os benefícios ficam. Bem por aí mesmo. Porque o processo em si, ele é doloroso, mas é Muito. muito
vantajoso. O que te traz de benefícios realmente é muito bom. O nível de percepção que você passa a ter de si e das pessoas. E o meu recado para deixar aqui para vocês é o seguinte: quanto mais você se conhece, menor a probabilidade de você ser manipulado pelos outros ou pelas circunstâncias. É verdade. Quanto mais você se conhece, menor a chance de você ser manipulado por circunstâncias e por pessoas. E nessas circunstâncias, leia-se padrão de repetição e problemas aí que a gente traz, né, da família. Meu Instagram é meu nome mesmo, Luana Philipsen. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né, pode me mandar um direct. Eu atendo aqui em Goiânia presencial e também atendo online. Inclusive, a maioria dos meus clientes, o atendimento é online porque eles moram fora daqui. Então, é isso. Se eu pudesse deixar um grande recado para as pessoas, é sobre se conhecer. Porque quanto mais você se conhece, menor a probabilidade de alguém te manipular ou te machucar. Bacana. Novamente quero agradecer sua E eu que agradeço o participação. convite. Eu quero que o pessoal siga o Instagram do Pod Eva, que é Pod Eva Off, e também se inscreva no canal do Pod Eva. Quem ainda não estiver aqui conhecendo esse canal, que venha para cá, tem muito conteúdo bacana por vir. E o tempo está se encerrando, então a gente vai ter que ficar por aqui. Mas foi maravilhoso o nosso bate-papo, Obrigada. viu? Muito bacana. Tchau, tchau, galera.